Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e hoje é dia de falar sobre os nossos corpos. Como assim corpos? Já não basta a gente ter o corpo físico que a gente tem que cuidar, tem que ir lá fazer check-up, ganha peso, perde peso, vê massa magra, massa gorda, enfim, já dá um trabalhão cuidar desse corpo aqui. Imagina ainda ouvir falar que nós temos outros corpos. Isso existe dentro de um entendimento da espiritualidade. Existem várias tradições diferentes que falam que a gente tem outros corpos além do corpo físico. Existem tradições, por exemplo, que dizem que nós temos o corpo físico, um corpo energético que envolve esse corpo físico, às vezes chamado de duplo etérico, perispírito, e um espírito. A gente vai ouvir em outras falando sobre 5 corpos, 7 corpos, e talvez 7 corpos seja o mais comum que a gente vai ouvir por aí. Isso, gente, é apenas uma convenção para servir de uma forma mais fácil de explicar para as pessoas como o ser humano ele é dividido em sua constituição. Hoje eu vou procurar trazer para vocês a divisão em 7 corpos, porque ela é uma divisão didática que vai ajudar a gente a entender de que forma nós somos constituídos e divididos dentro dessa convenção. Então vamos lá. O corpo físico é um corpo que a gente conhece muito bem. É o corpo onde a gente usa a nossa força física, o nosso cérebro, usa todo esse aparato denso para manipular a realidade densa à nossa volta. É o corpo que a gente nutre com comida, que a gente faz exercício, é o corpo que ajuda a gente no nosso trabalho, é o corpo que ajuda a gente nas nossas atividades físicas, na alimentação, no sexo, enfim, tudo ligado a esse corpo físico. Então, passou do corpo físico, a gente vai ter o tal do duplo etéreo. Ele é uma forma plasmática, vamos dizer assim, que vem do mundo astral, que é um mundo extremamente plástico, que a gente consegue dar a forma que a gente quiser. Esse duplo etérico, o que ele é? Ele é justamente esse canal que possibilita com que os outros corpos, que são mais sutis que o nosso corpo denso, consigam influenciar o nosso corpo denso. Então ele é um facilitador, ele é uma espécie de um lubrificante astral para facilitar a integração entre todos esses corpos, como se fosse um óleo ali que facilita essa percepção do que está fora com o que está dentro e fazer com que esses corpos mais sutis consigam atuar de forma mais conectada com o seu corpo denso. Sabe ali quando a sua porta ali tá com aquela dobradiça que não tá, que tá rangendo, você vai ali, passa um azeite ou passa um WD e aí fica bacaninha, para de fazer barulho? É mais ou menos isso. Quando o duplo etérico está bem cuidado, costuma facilitar esses acessos aos corpos sutis. Como é que eu cuido bem do meu duplo etérico? O meu duplo etérico, ele assume a forma do meu corpo físico, porque ele contorna, ou seja, ele é maleável, ele é plástico, então ele tende a copiar o corpo físico. Se eu tiver com uma boa saúde no corpo físico, com as minhas emoções bem trabalhadas, o meu mental, esse duplo etérico vai estar cada vez mais facilitando a conexão com esses corpos mais sutis. Depois do duplo etérico, o terceiro corpo, lembrando, o primeiro é o denso, o segundo é o duplo etérico, ou os espíritas chamam de perispírito, a gente vai ter o que a gente vai chamar de corpo astral, que em alguns lugares a gente dá o nome de alma. O que é isso então, esse corpo astral? É um corpo nosso que existe no plano astral. O plano astral é esse plano maleável de energia, onde todas as coisas ganham forma para depois se manifestarem no plano físico. Então existe algo feito à sua imagem e semelhança no plano astral, que é a sua alma. Lembrando, o nosso espírito, ele não habita o nosso corpo, ele meio que pilota o nosso corpo, e ele pilota meio que encostado, não dentro mesmo de verdade. Então, dentro dessa teoria, esse corpo astral, ele tem a mesma forma que você, mas quando você faz a tal da projeção astral, você pode inclusive assumir outras formas no plano astral, porque ele é um plano elástico e plástico, como eu disse, mas em geral ele assume a mesma forma que você. Tanto é que muitas pessoas, quando fazem projeção astral e visitam outras pessoas, veem as outras pessoas exatamente como elas são, porque o corpo astral tende a ser uma projeção de imagem igual à sua imagem do corpo físico. Mas existem pessoas que trabalham muito tempo projeção astral e conseguem assumir formas diferentes. Existem espíritos que habitam esse plano astral porque eles querem, por vários motivos, e que eles conseguem assumir formas das mais diversas possíveis, inclusive formas parecidas com seus familiares. De repente ali algum espírito pode usar isso para te enganar. O que você é? Sou um demônio. Então a gente tem que tomar um cuidado com esse plano astral maleável.
possível. Mas o seu corpo astral habita esse mundo maleável e ele é um corpo que está muito ligado à nossa capacidade emocional. As emoções são o que dão forma para as coisas. É através das emoções que eu digo se aquela coisa tem uma forma que me agrada ou não me agrada. É através das emoções em que eu sinto, fico emotivo, em que eu tenho meus instintos. Então esse corpo astral, ele está muito ligado a como nossos instintos se manifestam no corpo físico, a como a gente sente as coisas e como essas emoções se apresentam no nosso corpo físico. Esse corpo astral, então, é o nosso corpo emocional. Quanto mais equilibrado estão nossas emoções e esse corpo astral, mais a inteligência emocional pode ser posta à prática e a gente tem as emoções mais tranquilas, mais equilibradas, sem se tornar alguém apático, nem alguém eufórico. A gente se torna alguém que em alguns momentos tem que se tornar mais comedido, em outros momentos se permite ter emoções um pouco mais fortes para sentir aquilo de maneira de experienciar aquele fato de uma maneira mais profunda e mais emocional, para que isso, inclusive, fique imprimido ou impresso no nosso corpo emocional, para que a gente fique com aquela experiência dentro da gente, ok? O quarto corpo e o quinto corpo são os corpos mentais. A gente tem o corpo mental concreto, que está muito ligado à nossa capacidade de racionalizar, nossa capacidade lógica. Às vezes vocês vão encontrar ele como corpo mental inferior, ou seja, ele está mais próximo do nosso corpo denso, e são as faculdades humanas de raciocínio, de lógica, de resolver problemas simples ali usando uma ferramenta. Então é um mental que está muito voltado para a prática, para coisas práticas, para nós resolvermos problemas da vida humana. Esse mental concreto ou mental inferior, ele é produto de um bom alinhamento mental. Se eu tenho bastante estudo, bastante conhecimento, esse meu mental concreto inferior, ele vai estar bem alinhado com o meu corpo denso, e eu vou conseguir ser muito bom de resolver problemas de lógica. E aí eu não estou dizendo que você precisa ser um matemático, não é isso, mas às vezes no dia a dia você tem ali que escolher de onde você vai tirar um dinheiro para pagar uma conta, fazer aquela lógica toda, por exemplo, financeira dentro da sua casa. A gente está falando mais desse racional que está ligado a esse corpo mental. Mas eu disse que são dois corpos mentais. A gente tem o corpo mental superior, também conhecido como abstrato. Esse é o mundo das ideias. Esse é o mundo onde vêm as ideias, os grandes pensamentos. É onde vem, sabe aquela hora que você está precisando resolver um problema e parece que vem uma grande inspiração ali de uma ideia que vem para te resolver aquilo, ou uma ideia muito legal para que você consiga criar um projeto novo. Por que a gente chama ele de abstrato? Porque não é toda hora que eu consigo ter grandes ideias geniais. Eu consigo toda hora colocar meu raciocínio lógico em prática. Se eu forçar, eu consigo. Eu consigo lá 2 mais 2, 4. Bom, beleza, estou colocando meu mental concreto em prática. Mas, poxa, eu preciso ter uma grande ideia para resolver esse problema. Nem sempre essa grande ideia vem. Então esse mental abstrato, ele está mais ligado aos planos superiores, mais sutis, aos planos espirituais. E normalmente essa conexão dele com esse divino é que traz essas grandes ideias que aí o mental concreto compreende através do racional, traz para o corpo emocional ou astral para que ele dê uma forma para aquela ideia, e aí depois a gente manifesta isso no corpo físico, claro, com o duplo etérico ali, ou perispírito, fazendo esse canal, esse caminho de conexão entre as coisas. Então quando a gente vê aqueles personagens que estão pensando e acende uma lampadazinha na cabeça, ou uma tocha na cabeça, as ideias que nascem, a gente está falando desse mental mais abstrato, que muitas vezes a gente só consegue ter acesso a ele quando a gente entra em estados alterados de consciência. O sexto corpo do ser humano é chamado em muitas tradições de corpo búdico. O que isso quer dizer? Quer dizer que é um corpo que está muito ligado ao nosso lado espiritual. Ele está ligado com a nossa centelha divina, com o nosso propósito dentro do universo, mais até daquilo que a gente sente como propósito de vida, mas é um propósito de existência dentro do universo. Ele é o corpo que adquire e acumula todas as nossas sabedorias. Muita gente que gosta de trabalhar, por exemplo, com acesso a registros akáshicos, para quem não sabe, os registros akáshicos são uma espécie de biblioteca do universo, onde tudo que aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer, já está registrado. Tem todo o conhecimento de tudo que aconteceu. Quem trabalha com esse tipo de coisa, de registro akáshico, quando vai trabalhar isso com uma pessoa, é normalmente esse corpo que acaba acessando, porque é lá que todas as experiências da pessoa estão
estão guardadas, como se fosse uma grande caixa forte de experiências daquela pessoa. Ele está muito distante do nosso poder de compreensão através do nosso mental concreto, do nosso corpo emocional, né, o corpo astral, mas ele é perceptível em momentos em que a gente expressa uma grande sabedoria através de um grande aprendizado, ou em momentos em que a gente, mesmo que inconsciente, mas de preferência, galera, que seja consciente, a gente consegue expressar essa centelha divina. De maneira prática, a gente consegue expressar esse propósito na nossa existência. Mesmo que a gente não perceba que a gente está fazendo isso. Mas essa sabedoria quem traz para essa manifestação é o nosso corpo búdico, que está muito perto do divino. Então ele tem ali boas dicas que vêm do divino de como realizar as coisas. E por fim, a gente tem o corpo átmico, como algumas tradições chamam. Esse corpo átmico, ele é basicamente a essência da consciência mais pura do divino. É como se, assim que o grande divino, a grande consciência cósmica tivesse desprendido um pedaço, esse primeiro pedaço é o seu corpo átmico. Então, ele é considerado o seu eu cósmico, o seu eu divino, ele está acima até de uma ideia só de propósito. Você vai ganhar o seu propósito dentro da criação ali com o seu eu búdico reconhecendo, mas aqui você ainda está tão próximo do divino que você ainda se sente divino. É basicamente, a gente usa de forma mais literal aquela expressão feito à imagem e semelhança de Deus. Nesse momento você é a imagem e semelhança de Deus. Basicamente, quase nada te difere desse divino. Esse corpo átmico, ele permanece com a gente, ele é perceptível com a gente quando a gente consegue acessar o nosso Deus interno, que é esse Deus feito à imagem e semelhança. É um conceito muito sutil, é difícil até de descrever em palavras, porque a gente não sente, porque para sentir, eu estou falando do corpo astral, do corpo emocional, para entender isso, eu estou falando do corpo mental, tanto o mental concreto quanto o mental abstrato, eu tô falando de alguma coisa que está além até do átmico, aliás, além do búdico. Então o corpo átmico é um corpo que é muito difícil para a compreensão da mente humana, mas ele tem a ver com a casa das grandes essências, esse eu divino, esse eu cósmico, essa imagem e semelhança de Deus, em que ainda não tomou consciência de que vai ter um propósito na criação para se tornar humano. O corpo átmico ainda é muito próximo do corpo divino de Deus ou da consciência que criou o universo. Espero que vocês tenham entendido um pouco essa divisão de corpos. Como eu disse, é uma grande convenção. Se você estudou uma outra tradição que tem corpos diferentes, que tem nomenclaturas diferentes, deixa aí no comentário para a galera poder acompanhar e ver pontos de vista diferentes com relação a convenções sobre essa divisão humana. Tem gente que não divide os mentais, é um mental só, tem gente que não divide o átmico e o búdico, chama tudo de corpo espiritual, corpo mental, corpo emocional, corpo físico, e aí a gente tem a divisão dos 4 elementos, por exemplo, mas tá tudo certo. Como eu disse, são convenções, são formas diferentes da gente entender um conceito e conseguir explicar e também praticar no nosso dia a dia. Beleza? Se você ainda não conhece o nosso sistema de apadrinhamento para ajudar o canal, tem várias recompensas muito legais. Dá uma conferida lá no catarse.me/conhecimentos da humanidade. Não esquece de curtir o vídeo, isso ajuda muito a gente. Compartilha o vídeo com seus amigos. Se você gostou desse assunto de 7 corpos, um monte de gente gosta disso. Compartilha geral com a galera. Traz a galera aqui para casa do CDH fazer parte da família do Conhecimentos da Humanidade. Eu te vejo no próximo vídeo. Esfirras de todos os corpos, do mais sutil ao mais denso para você.